O ex-advogado do delator do PCC assassinado em Cumbica afirma que as joias transportadas por Vinícius Gritzbach foram usadas como isca para deixá-lo na mira dos executores. E Velson Salotto esteve ontem na sede do DHPP em São Paulo e conversou com a equipe do Brasil Urgente. Ele vai representar 3 policiais que estavam fazendo a segurança do empresário no momento do crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, eles já eram investigados por suposta ligação com o PCC e foram afastados das atividades. O advogado Ivelson Salotto acredita que Vinícius Gritzbach caiu em uma armadilha. Eu tenho uma convicção desde o início quem foi o mandante, mas as joias, na minha opinião, foi uma isca e o Vinícius caiu na isca e infelizmente morreu, porque os caras sabiam milimetricamente onde ele ia desembarcar e o horário que ele ia desembarcar. Na minha opinião, deveria ter algum aparelho eletrônico dentro da caixa das joias que estava monitorando ele para dar com precisão onde o Vinícius sairia e que momento sairia. O advogado declarou que os policiais que faziam segurança particular para Vinícius Gritzbach ficaram no carro para proteger o filho do empresário. Ivelson Salotto também negou que o delator do PCC tenha se recusado a ter escolta pública oferecida a quem fecha acordos de delação premiada. Seria um verdadeiro idiota se o Vinícius negasse, ele teria que pagar segurança particular se o Estado, mesmo porque o Vinícius, ao fazer a delação premiada, que eu fui contra desde o início, o que acontece? O Estado é responsável por ele, porque o Vinícius não seria mais senhor de si, porque ele era do Estado, a vida dele passaria naquele instante a ser do Estado. O Estado deveria ter todo o cuidado na proteção dele. Então isso que ele negou, para mim é conversa para boi dormir. A força-tarefa criada pela Secretaria de Segurança Pública já determinou o afastamento de 8 PMs investigados pela corregedoria que prestavam serviço de segurança para Gritzbach. 8 afastados, viu, Zaidan? Nesse caso, eles faziam parte aí desse serviço de escolta ao executado pelo PCC. O advogado deve esclarecer a questão do programa de proteção à testemunha. Se de fato ele não quis aderir a esse programa, que obriga a mudança de nome, mudança de número de documento. Então, a vida que você tem ali estabelecida, ela desaparece, ainda que por um tempo, ou talvez para sempre, né? Você tem uma outra persona social. É a mesma pessoa, óbvio, mas é outra persona social. E com outros documentos, e tudo que você assinou já não tem mais nada a ver com você. Então, se ele não quis aderir a isso, e é por isso que há esse programa, porque ele estabelece a proteção especial, porque sabe-se que é alguém que está colaborando como testemunha em algo muito pesado, que pode resultar na morte da testemunha. Então, é isso que é esclarecido. E nessa entrevista ele não esclareceu, né? O advogado diz que seria ele deixou claro que seria uma imbecilidade ele não ter aceito. Então, a partir de agora, depois que o advogado disse isso, para mim quem tem que dizer é quem falou que ele não aceitou, né, Zaidan? Porque o advogado acabou de falar. Ele disse que seria uma idiotice ele não aceitar proteção pública. Mas isso não significa o programa, né? Porque ele disse que o que torna o Estado responsável pelo cidadão é quando ele se torna um colaborador. Ora, isso não significa aderir ao programa de proteção à testemunha. Por exemplo, você pega um caso político ou de repercussão pública. Lá o Mauro Cid, ele é um colaborador, mas ele não teve de fazer esse tipo de acordo, né, de proteção à testemunha. E até porque ele continua com a mesma persona social e jurídica, ele não mudou nome, não mudou número, não desapareceu, não tem endereço incerto. E não sei se o Estado se sente responsável pela segurança dele, por causa desse acordo. Outra coisa é o programa de proteção à testemunha. Senão nem seria necessário você ter um programa à parte, né? Bastaria tornar-se um colaborador e você já garantiria a proteção do Estado. Então, é isso que seria interessante ele esclarecer, né?
E com relação ao crime em si, a gente até disse ontem que ninguém pode afirmar assim, não há dúvida. A execução foi do PCC. Olha, a possibilidade é enorme, o PCC disse que ia matar o cara, colocou a cabeça dele a prêmio, uma quantia milionária, queria matar o cara, em algum momento ia fazê-lo, ou tentar, mas não significa que sexta-feira passada tenha sido, exatamente por todas essas peculiaridades aí da delação, não é? Onde ele envolve policiais, etc. E, então, é claro, por isso há uma investigação, tanto que a Polícia Federal está analisando se apresentar para ajudar na investigação. Porque eles percebem que é um caso muito complexo, né, Ronaldo? É, complexo demais. Ô Zaidan, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, falou que defende o enquadramento de facções como terroristas. Isso é para mudar a forma como abordar esse tipo de criminoso, é isso? É só é uma questão de enquadramento e que tipo de procedimento há? Na verdade, é para aumentar a pena, né? Porque há uma legislação brasileira antiterrorismo que prevê penas mais altas, muito mais dificuldade de progressão de pena, de benefícios dentro do sistema penitenciário. Provavelmente essa é a ideia, né? Digamos, tornar menos atraente que alguém queira aderir ao crime organizado. Agora, terrorismo é algo que ele é qualificado pela ação, não é nem pelo tipo de organização, é pela ação. Ações terroristas. Por exemplo, o sujeito, esses grupos que invadem pequenas cidades e para colocar ali um explosivo. Que eles deram o nome de pequeno cangaço aí, né? Exato. Aquilo caracteriza ação terrorista, não é? Não há dúvida. Mas muita coisa caracteriza ação terrorista. Bombas jogadas entre grupos que nem são necessariamente grupos de atividade econômica criminosa, né? Briga de torcida, você tem bomba. O uso da bomba caracteriza uma ação terrorista. Porque qual o ponto central na definição do terrorismo? É um ataque que é indiferente quem será atingido, não é? Se alguém pode morrer ou não. E se morrer, quem morreu, não importa. O importante é provocar aquela ação. É isso que caracteriza a ação terrorista, né?